para baixo. Essa mulher revela para a nossa vida que com esta enfermidade espiritual, esta mulher não conseguia olhar para Deus. Isso revela as pessoas que estão presas à terra, as pessoas que apenas almejam a evolução aqui na terra, seja no seu trabalho, seja nos bens materiais, sejam desejando a prosperidade somente que a terra pode oferecer e nunca olham as coisas do alto, nunca prestam atenção a Deus. Às vezes, não para agradecer, às vezes quando olha para Deus é para pedir, não para agradecer. Essa mulher também curvada, que é a mulher encurvada, ela representa também as pessoas que têm os olhos fixos no problema, nas circunstâncias, olhos fixos ao passado ou com ansiedade no futuro. Então muitas delas ficam estagnadas, assim como essa mulher curvada, que estava estagnada, que nunca olhava para o céu, que não desejava as coisas do céu, que não almejava as coisas do reino de Deus, que estavam com os olhos presos ao presente, presos à terra, presos aos problemas, presos às circunstâncias. E eu louvo a Deus para que você entenda o que eu estou dizendo, espero que você entenda o que eu estou dizendo agora. Muitas coisas me fazem pensar no que o que deixa a gente enfermo espiritualmente. Em primeiro lugar, são brechas abertas. Em Efésios, capítulo 4, verso 27, a Bíblia nos ordena: não deis lugar ao diabo. Isso é uma ordenança. Esse verbo está no imperativo, é uma ordem. Não deis lugar ao diabo. Como a gente não pode dar o lugar a ele se nós somos filhos de Deus? Que lugar? Se nossos corações estão em Deus, como a gente vai dar lugar ao diabo? Em primeiro lugar, muitas pessoas convivem com o pecado. Às vezes elas não praticam atos pecaminosos, mas elas cedem, elas toleram, né? Às vezes ela fala: não, mas que mal que eu faço para os outros. Muitas pessoas, né, quando a gente leva o evangelho, as pessoas falam: mas que mal que eu faço para as pessoas? Eu não faço mal. Por que eu sou pecadora? Por que eu estou condenada ao inferno? Bom, algumas pessoas, eles acham, porque todos nós fomos concebidos em pecado. Existe o pecado na nossa carne, isso é humano, é o pecado que está intrínseco em nós. Quando conhecemos Jesus, entregamos a vida a Jesus, ele vem, é o Cordeiro de Deus que retira todo o pecado do mundo. E quando nós conhecemos Jesus, os nossos pecados são lavados, são perdoados, o Jesus ressignifica a nossa vida, muda o nosso entendimento sobre as coisas e o pecado começa a nos incomodar. Muitas pessoas, elas não praticam, mas elas toleram. Às vezes ela vê algo errado com algum conhecido, com alguém da família, em vez dela explicar: olha, segundo os olhos de Deus, né, isso é errado, né, elas vão tolerando isso. Muitas pessoas também, em brechas, elas não têm muita profundidade com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Na cabeça dela, ela conhece Jesus e isso já basta. Ela fala com Jesus, ela faz as suas orações, ela não busca praticar o pecado, não busca praticar o mal, mas ela não tem profundidade, ela não cria raízes profundas com Deus. Ela não ora regularmente, ela não tem hábito de oração, ela não lê a palavra, porque a palavra de Deus, ela é instrumento para as nossas vidas, ela é o manual do ser humano. Ali está escrito todas as coisas que nós precisamos para caminhar nessa terra. São as ferramentas, as explicações de que nós precisamos no nosso dia a dia, né? A palavra de Deus, ela vai transformando a nossa vida. Com a palavra, conforme a gente vai se enchendo com a palavra, né, a gente vai mudando a maneira de reagir aos problemas, a nossa fé é fortalecida. Tudo de maravilhoso acontece quando lemos a palavra de Deus. Muitas pessoas já são crentes em Jesus, porém elas não se envolvem com Deus, né? Elas acham que elas precisam decorar a Bíblia, elas acham que elas não entendem nada de Bíblia. Nossa, como que eu posso ser útil na obra de Deus se nem a Bíblia eu conheço direito, eu não posso falar, mas eu tenho algo para te dizer. Eu prego a palavra há um tempo e muitas coisas eu não sei de cor, muitas coisas estão dentro do meu coração, porque eu as pratico, porém eu não sei onde está na Bíblia, isso é um fato. Eu não posso chegar aqui e pregar algo do qual eu não vivo.
Eu tenho que ser honesto, eu preciso ser, porque talvez você que está me ouvindo se identifique comigo. O mais importante é você ter a palavra no seu coração e você pregar para as pessoas que precisam, não julgar. Aquela pessoa, Jesus era o único que podia nos julgar e ele nos amou, ele não nos julgou. Então, você que tem vontade de fazer algo para Deus, comece no seu dia a dia, com as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, onde você estiver, e Deus vai te usar, porque é a sinceridade do seu coração que você quer salvar aquelas pessoas. Muitas pessoas não mortificam a carne, né? E elas acabam cedendo aos prazeres da carne, elas acabam cedendo aos prazeres, às distrações do dia a dia e não se alimentam da palavra, não oram, não jejuam e, portanto, sempre vai ter um relacionamento superficial com Deus. Isso é um tipo de brecha, né? Então, muitas pessoas também não permitem que Jesus trate em algumas áreas da vida, né? Nossa vida são separadas por áreas, né? Nós temos os nossos trabalhos, os nossos amigos, a nossa família, nosso relacionamento com os filhos, relacionamento com o marido ou esposa, nossos relacionamentos com a nossa própria família, né? Então, são áreas que muitas vezes ela não permite que Deus trate. Às vezes, problemas conjugal vai empurrando com a barriga e não permite ser tratado, não busca em Deus uma solução para o problema. Às vezes com um filho que não fala a tempo, às vezes vive dentro da própria casa e não tem mais diálogo. Então são áreas que vai deixando brechas para o inimigo entrar e permite que você fique com seus olhos cada vez mais presos à terra e não às coisas do alto. Outro ponto que não permite que você olhe para o alto, para as coisas de Deus, são as suas emoções doentes. Em Provérbios 25, 28 diz assim: o homem que não controla suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Em Provérbios capítulo 4, verso de 23 diz assim: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Isso está em livro de Provérbios. Então, as feridas humanas não permitem que a gente viva todo o nosso potencial. Elas impedem de servir Jesus com alegria. Quantas pessoas servem a Deus, mas perderam a alegria de servir a Deus? Porque isso é um privilégio. É uma grande responsabilidade amar e cuidar das vidas, porque é isso que Deus ama. Quando a gente caminha com Jesus, a gente aprende a amar as vidas. A gente começa a dar importância àquilo que é importante para Deus. A gente começa a amar aquilo que Deus ama também. Isso transforma toda a nossa vida, todo o nosso olhar e todas as áreas das nossas vidas. Então, muitas pessoas estão feridas, inclusive dentro das igrejas, né? E as pessoas feridas dentro da igreja, aquelas que conhecem Jesus, isso pode provocar estagnação, inatividade, elas ficam inativas, ela é como se fosse um peso morto. Ela poderia estar evangelizando, pregando a palavra, louvando a Deus, sendo bênção na vida de outras pessoas, mas elas ficam estagnadas. Não há amadurecimento espiritual, não há crescimento espiritual, porque as almas estão feridas, né? E isso é uma das brechas também, além dessas brechas de pecados não confessados, e também existem feridas emocionais. Amém? Eu louvo a Deus para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Está compreendendo, irmão Claudinei? Opa, com certeza. Amém. Outra coisa também que deixa os nossos olhos presos à terra e não às coisas de Deus é não oferecermos o melhor para Deus, o nosso melhor. Muitas vezes nós oferecemos uma brecha do nosso dia. Às vezes oferecemos migalhas do nosso dia a Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 8, e se vocês lerem lá de 1 a 5, fala da igreja de Macedônia. A igreja de Macedônia era uma igreja pobre financeiramente, porém, eles colocavam toda a sua atenção, todo o seu coração, todo o seu tempo e toda a sua energia às coisas de Deus. Tudo eles colocavam, e me chama a atenção num pedaço dessa palavra, que isso me chamou muita atenção e que eu acho que mudou tudo na minha vida. Foi quando eles davam, embora eles não tivessem muito a oferecer financeiramente, mas a Bíblia fala que eles primeiramente deram a si mesmo.
Eles se entregaram. Olha, nós não temos muito a oferecer, mas entregamos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso amor, o nosso coração. Eles se entregaram. Primeiramente, eles se entregaram. O mais importante do que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se está numa festa de aniversário e tem o primeiro pedaço de bolo, você vai dar o seu primeiro pedaço de bolo para quem você ama mais, para quem você se importa mais, né? A diferença está na atitude. É a mesma coisa quando nós oferecemos algo para Deus, nós oferecemos o nosso melhor, assim como o primeiro pedaço de bolo de aniversário. É assim que nós devemos oferecer algo para Deus. Isso muda tudo na sua vida. O seu olhar não vai ficar mais preso nas circunstâncias. O seu olhar vai ficar preso em Deus, nas coisas de Deus. O olhar em Deus, e é Ele quem transforma a sua vida. Ele que pode por todas as coisas. Não fique preso aos seus problemas, não fique preso às circunstâncias. Se tudo está apontando para que não vai dar certo, mas Deus é o que sabe, porque Ele enxerga de cima. A gente só enxerga o de um ângulo, que é o da frente. Deus enxerga de todos os ângulos. Isso também me lembra uma passagem, um exemplo, na verdade. Os muçulmanos, por exemplo. Os muçulmanos, não existe Alcorão light, não existe islamismo light. Para eles adaptam toda a vida deles ao Alcorão e não o Alcorão a eles. Hoje muitos cristãos querem transformar, quer que a Bíblia se adapte à vida dela e não ela se adaptar ao Evangelho, aquilo que ensina, aquilo que é importante para Deus, aquilo que molda a tua vida, aquilo que transforma a sua vida, aquilo que te traz paz, que traz bênção para você e para sua família. Muitas pessoas não querem isso, as pessoas só querem ficar amoldadas nos velhos costumes, não querem transformar a vida, querem conviver com os pecados de estimação, do quais elas não se libertam e não têm felicidade na vida, né? Os pagãos, eles, por exemplo, lá na Índia, existem mais de 1 milhão de deuses. E lá existe um caso curioso de uma mulher que caminhou muitos quilômetros até o rio Ganges para entregar. Ela estava com os 2 filhos, um filho doente nos braços e um filho sadio. Pois ela, em culto aos deuses, né, ali no rio Ganges, ela entregou o seu filho sadio. Ela não entregou o filho doente. Se até os pagãos, aqueles que não servem o Deus verdadeiro, entregam os seus filhos sadios, ou seja, entrega, o que eu quero dizer é um paradoxo, eles entregam o melhor, e nós cristãos que conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus das nossas vidas e da nossa salvação, não entregamos o nosso melhor. O que eu quero dizer para você é que diante da sua dificuldade, com Deus você enxerga as possibilidades de melhora, você enxerga a solução, você vê tudo, porque você começa a enxergar com os olhos de águia, com os olhos do alto, que são os olhos de Deus. Então eu quero dizer assim, que tudo que eu disse hoje, eu quero dizer para você fechar suas brechas. Não permita que as circunstâncias moldem o seu coração, moldem a sua maneira de enxergar a vida. Não permita que o passado diga quem você é. Você não é o que o passado disse, os seus erros do passado. Você é o que Deus disse que você é. Segundo lugar, entregue suas emoções doentes, entregue a sua ansiedade, entregue a sua depressão, entregue todas as suas emoções doentes, as suas feridas na alma, entregue a Jesus. Permita que Ele feche, permite que Ele cure. Isso é totalmente possível quando você entregue. Em terceiro lugar, ofereça o seu melhor para Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar. Deus é maravilhoso, Ele quer a sua vida, Ele quer um relacionamento com você, porque Ele te ama abundantemente. Se você ainda não experimentou o amor de Deus, eu te convido a entregar, experimentar e provar quem é o Deus que pode todas as coisas, no poder do nome de Jesus. Eu acho que é isso, irmão Claudinei, a palavra de hoje. Eu espero que tenha vindo de encontro ao seu coração. É uma palavra muito mais extensa, né? Mas por conta do tempo, eu permiti resumir para que você entenda que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E não seja como a mulher curvada. Não deixe os seus olhos presos à terra. Estamos a caminho da eternidade. Aqui, esta vida passa muito rápido. Pensa na sua eternidade. Como que você quer passar a sua eternidade? Se não é com Deus, como que você vai passar? Escolha